Muito bem, pessoal, no nosso papo técnico de hoje, nós vamos falar sobre um elemento que é parte integrante, né, de uma placa-mãe e que pouca gente dá bola para ele ou pouca gente se atenta a ele, e ele é fundamental para determinar se você vai comprar, tá, um processador correto, se você vai comprar, por exemplo, um water cooler correto ou um air cooler correto para você colocar na sua placa-mãe para refrigerar seu processador, tá? Porque ele é o elemento chave que determina que tipo de processador pode ser conectado na placa-mãe. Tá? Nós estamos falando do socket ou socket, como queiram a pronúncia, tá? Socket mais aportuguesado. O que é o socket na realidade? Tá? O socket é uma estrutura física onde mecanicamente o processador é encaixado. Tá? O processador ele precisa fazer contato com a placa-mãe, de alguma maneira. Tá? Então, esse socket, que a gente chama do trono do rei, né? Que o processador é tido como o rei da máquina, então onde ele é o trono do rei é conectado ao processador. Tá? Então, o socket é uma estrutura normalmente plástica, tá? Ou metálica, dependendo do fabricante. A AMD usa mais plástico, até a gente vai falar sobre isso, até o AM4, agora com a AM5 ela passa a usar mais metal, como a Intel usa desde 2004, se não me engano, com o padrão do socket deles. A gente também vai falar sobre isso. Tá? Então essa estrutura física que a gente tem na placa-mãe, ela é fundamental, porque ela determina os tipos de processadores, tá, que podem ser conectados. Então vamos supor, desde a década de 80, se eu não me engano, 80, talvez início dos anos 90, tá, não existe mais um socket que atende Intel e AMD, ou seja, que eu posso pegar uma placa-mãe e colocar processadores da Intel e da AMD. Se eu não me engano, o último foi o socket 7, tá, que era da arquitetura do primeiro Pentium 1, se eu não me engano. Dali para frente, tanto Intel como AMD, cada um criou o seu tipo de socket padrão, onde só seus processadores específicos, porque não pensa porque o socket é padrão da AMD que qualquer processador da AMD serve, ou porque o socket é padrão Intel, qualquer processador da Intel serve. Não é assim que funciona. Tá? Cada geração, vamos colocar dessa maneira, que existe de processadores, tanto da AMD como da Intel, utiliza um padrão de socket. Às vezes o padrão se repete. Tá? Por exemplo, a 12ª geração, as atuais da Intel, 12ª, 13ª e, pelo que tu indica, a 14ª geração, que vai ser lançada agora no final do ano, até o final do ano agora, nós estamos em 2023, eu estou gravando esse vídeo, você se posicionar, elas vão continuar utilizando o socket LGA 1700. Então, não é muito comum ficar muitas gerações no mesmo socket. Tem várias gerações que ficaram uma geração só no socket já mudou. Tá? Mas, nesse caso, a Intel manteve a 12ª, a 13ª e a 14ª geração dela no mesmo socket, que é o LGA 1700. Tá? Então, o que acaba acontecendo nessa estrutura? Você precisa saber qual é o teu socket para saber quais tipos de processadores você pode comprar para aquela placa-mãe. Você precisa saber, porque se você comprar um processador que não é compatível, nem mecanicamente ele encaixa, já começa por aí o problema. Tá? Se você não souber o teu socket, você corre o risco de comprar um air cooler, né, para o teu processador, ou um water cooler errado. Por exemplo, você comprou, hoje você montou, você montou um Ryzen 5 série 7000, que é atual, ele usa o socket AM5. E tu tens lá vários water coolers no mercado, e tem lá em promoção, tem lá AMD e Intel, só que ele mostra lá a AMD, socket AM2, AM3, AM4 e assim por diante. E se não consta AM5, aquele water cooler não serve pro teu processador, não serve para ser encaixado na placa-mãe. Tu vai comprar ele porque está na promoção, porque ele é bom, porque não sei o que, porque falaram bem isso e aquilo, tu vai chegar na hora de colocar, não vai conectar. Tá? Então, é importante saber o socket que a tua placa-mãe tem, porque ela vai determinar os tipos de processadores e também vai determinar outros periféricos que podem ser conectados, como o caso do air cooler e do water cooler, certo? Bom, dito isto, vamos ver exatamente um pouco sobre esse socket. Eu vou pegar aqui, só para ilustrar para vocês, eu tenho aqui um processador da AMD,
O processador da Intel estão queimados, por isso estou pegando desse jeito, não estou preocupado em tocar em contatos e assim por diante. Nós podemos observar que o processador da AMD, tá, por muitos anos, tá, a Intel também foi assim, tá, só que a Intel mudou isso em 2004, eles são o que a gente chama de PGA, ou seja, os pinos, vamos pôr uma forma mais resumida e popular, os pinos estão no processador. Enquanto que a Intel tinha esse sistema também PGA, até 2004, quando ela lançou o sistema LGA, esse aqui, ó, os pinos não estão no processador, estão no soquete da placa-mãe. Tá? Então, o PGA, os pinos estão no processador e o soquete da placa-mãe tem a furação para fazer o encaixe mecânico. No LGA, os pinos não estão no processador, só estão os contatos no processador e na placa-mãe tem a estrutura de pinos, tá, para colocar o processador e fazer o contato mecânico e elétrico entre eles. Então, LGA, PGA. A AMD, tirando algumas exceções ao longo da história dela, tá, algumas séries de processadores que ela tem, Opteron, algumas séries especiais de FX, ela sempre usou o PGA, até o último, e tem vários no mercado, tá? Vocês têm vários Ryzen 5, que são famosos, 5600G, 5700, 5700X, e por aí, todos eles são PGA, pinos no processador, tá? Enquanto que a Intel, desde 2004, todos os processadores, as atuais, 12ª, 13ª e a 14ª geração que vai ser lançada, e já a 15ª, que vai ser no ano que vem, que é o LGA 1851, se eu não me engano, é LGA, ou seja, pinos, tá, na placa-mãe. Então são dois tipos, PGA e LGA, você já tem que saber isso. Hoje em dia, se você comprar um AM5, um processador da AMD, soquete AM5, ele já não é mais assim, ele é assim, tá? Ele passou a ser LGA e não mais PGA, só que tem PGA a dar com pau no mercado, porque tem muito processador da AMD no mercado. A Intel PGA já é mais difícil de encontrar, porque os últimos PGA eram os em linha normal de mercado, aí os Pentium 3, os Pentium 4, tá? Teve Pentium 4 também, teve Pentium 4 também na pinagem PGA, mas é durante a geração do Pentium 4 que mudou para LGA, tá? Foi em 2004 essa mudança. Então até Pentium 4 tu encontra o Celeron, Pentium 4 ainda vai ter. Só que o problema todo é que é muito tempo, então dificilmente vai ter um Celeron daquela época, um Pentium 4 funcionando, porque Celeron existe até hoje, já que está sendo descontinuado agora, esse ano foi anunciado que vai ser descontinuado, tá? E Pentium, que é o Pentium, não é mais o Pentium 4, mas o Pentium G também parece que vai ser descontinuado, vai ser o Pentium N, parece uma coisa assim que eles vão substituir, mas são gerações mais novas, então dificilmente você vai encontrar um Celeron ou um Pentium da Intel operando nos dias de hoje usando o sistema PGA, tá? Se você encontrar, bem provavelmente vai ser ainda operando, já vai ser tudo em LGA, tá? Então essa é uma diferença gritante do sistema. Eu particularmente prefiro o LGA, é mais seguro. O PGA, os pinos estão no processador, é muito fácil, não é impossível o cara entortar pinos, principalmente no lance da AMD. Eu já coloquei um vídeo, tá, no nosso canal ali, para você pode procurar, pode dar uma olhada, sobre o problema que é retirar o cooler da AMD. Quando o cara retira o cooler da AMD, a pressão que a pasta térmica faz, né, ela gruda o processador chega a sair inteiro, quando tu puxa o cooler, ele chega a sair inteiro do soquete, sem ser aberto o soquete. O soquete é uma travinha para você abrir, sem que você abra esse soquete, tá? E a pessoa não percebe isso e fica manuseando o cooler sem saber que o processador está solto lá embaixo. E aí vai entortando pinos. É muito fácil entortar pinos, você vai ver na internet, tem vários casos de pinos entortados, tá? Então tem que tomar mais cuidado. No caso do LGA não tem como, porque o sistema de travamento do socket, ele impede que o processador seja, abre aspas, arrancado quando você retira o teu cooler do processador, tá? Então, e para manusear também ele é melhor, porque uma estrutura maior que uma placa-mãe é mais difícil você entortar um pino. Uma estrutura menor como processador é muito mais fácil você entortar um pino, está na tua mão, você pode bater sem querer e assim por diante, tá? Então eu prefiro o soquete LGA. A AMD partiu agora para essa geração que foi lançada no ano passado, em 2022, ela partiu para o LGA também, tá? Ainda bem, mercadologicamente falando. Apresentado isso, vamos aqui a alguns modelos de placa-mãe. Eu vou pegar uma aqui, a mais antiga que eu tenho,
Tá? Essa aqui é uma placa-mãe de PC XT. Tá? Usa um processador, um 8088. Tá? O socket desse processador aqui, o socket dele, era o formato DIP ainda. Esse encaixe americano. Está aqui o processador, tá? É um processador da AMD, um 8088. Tem gente que acha que a AMD é muito nova, a AMD é tão antiga quanto a Intel, tá? Duas vêm lá da década de 60, 70. Então, esse processador aqui de 1982, então o encaixe dele, ó, aqui tem um vazio, ele está aqui em cima, ó. Aqui tem um socket DIP vazio e aqui tem um preenchido pelo processador. Tá? Então isso aqui era o processador, vejam que é uma placa-mãe antiga, da década do início dos anos 80, tá? E esse aqui é a avó das placas-mães de hoje. Tá? Então esse tipo de socket aqui era o socket DIP que a gente tinha. Aí, tá? Eu não vou dar placa por placa ano por ano, só vou fazer alguns saltos na tecnologia. Aí nós temos aqui, eu tenho uma placa-mãe até que é híbrida, ela tem aqui um socket PGA, tá? Que já é nos anos 90, que ele já utiliza o sistema, tá? De pinos, né? Utilizando o pino no processador. A gente já utilizou muito isso. Então é um PGA 370 para Pentium 3, essa placa-mãe aqui. O socket PGA, como a gente conhece, ele começou ali no início dos anos, mais ou menos na metade dos anos 80, mais ou menos, tá? Com os 486, 386, já tinha 386 que utilizava já o sistema PGA, tinha saído do sistema DIP e usou o sistema PGA, onde os pinos estão no processador, né? E esse sistema aqui de encaixe, onde a pinagem está aqui nele, você tem, tá? Tem uma travinha aqui, você levanta a travinha, abre a travinha aqui e você fecha. Curiosamente, nessa placa-mãe, existiu, tá? Ela é uma híbrida, ela tem aqui o que a gente chama de slot. Tá? Veja bem, isso aqui é um socket, isso aqui é um slot. Esse slot foi criado, tá? Ali no meados dos anos 90, que a Intel criou para os Pentium 2, tá? E Pentium 3, Pentium 2, Pentium 3. O Celeron também, se eu não me engano, nasceu aqui. Então, em vez de colocar aqui num socket, eles criaram um slot. Tá? Eles que eram problemático, tinha vários problemas de montagem dele. Só quem mexeu com isso aqui, como a gente mexeu, sabem que isso aqui era. Tá? Foi em 95, 96, se eu não me engano. A AMD também fez o seu. A Intel chamava de slot 1 e a AMD de slot A, se eu não me engano. Tá? Tem estrutura, deixa eu ver se aqui tem alguma identificação dele, mas eu acho que nem tem. Mas se eu não me engano era isso, que cada um, quer dizer, é que assim, se você olhasse parecia a mesma coisa, só que aí aqui tem uma área maior e uma área menor, entendeu? Aí esse aqui é o da Intel, o da AMD era o contrário, então eles para evitar você colocar o processador de um no outro, porque eletricamente a coisa não ia funcionar, ia queimar. Então esse cara aqui, o slot, então existiu o processador slot, existiu, tá? Existiu o processador, o famoso cartridge, cartucho, formato de cartucho, que era colocado aqui. Tá? Isso aqui ficou de 96 até a revisão Coppermine de 99, se eu não me engano, fevereiro de 99, ela voltou para o sistema de socket. Tá? É o chamado socket ZIF, zero força com inserção zero. Você só pegava e colocava na posição, ele cai. Tá? Basicamente é uma característica dos PGA, o posicionamento dele. E aí voltou, então até os inícios dos anos 2000, 2001 ainda estava fabricando esse carinha aqui e depois ele sumiu do mercado, graças a Deus. E voltou para o padrão socket, tá? PGA. Aí nós temos aqui um socket AM2, tá? Já dos anos 2000, realmente ali, da AMD, um AM2, tá? O AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4 atual, AM4 tem, eu digo atual AM4 porque o AM5 é atual, mas ele tem muito pouco no mercado, tá? Placa-mãe muito cara, só usando suporte da tecnologia DDR5, assim por dentro, a gente já comentou isso em outros vídeos aqui, tá? Então o socket padrão, podemos dizer que o socket padrão da AMD hoje ainda é o AM4 e é o sistema PGA, tá? Tem aqui, você tem a estrutura, tá? Com a furação, aqui a travinha dele, tem aqui a furação e você encaixa, né, esse processador aqui com seus pinos, você encaixa ele aqui, na sua posição correta, tá? Então, PGA. Então, esse socket aqui,
pelo lado da AMD, continua totalmente atual, tá? O sistema PGA. Aí nós temos aqui o sistema da Intel. Eu tenho aqui um LGA 1150, esse aqui é um sistema da Intel utilizando o LGA. Tá? O LGA foi introduzido em 2004, como eu já falei para vocês, permanece até hoje. Então, normalmente, ele tem, aqui você tem a travinha, você abre aqui, eu tenho aqui a pinagem, tá? Aqui tem vários pinos tortos já, que é uma placa de só de demonstração, para passar na mão dos alunos. Então, aqui estão os pinos, né? Eu tenho aqui o processador não tem pino nenhum, ele faz o encaixe ali, mecânico, e essa, por isso chamado de ratoeira, tá? Dá para perceber que parece uma ratoeira. Você pega ela aqui, encaixa ela e trava, tá? Então tem pequenas variações da forma com que ele abre, tem uns que abrem uma parte para cá, uma parte para lá, outros a maioria abre já nesse formato aqui, mas a lógica é sempre a mesma, tá? Esse aqui é o socket LGA, pinos diretamente na placa-mãe, aqui no socket, e aí você encaixa o processador. Tá? Como o processador é encaixado aqui nessa estrutura, né, dessa base, ele não sai daqui. Então, esse é um LGA. Eu tenho até aqui, eu acho que eu tenho aqui um AM4. Ó. Esse aqui é o atual da AMD. Ó. Esse é um AM4. Tá? Vocês podem ver que é praticamente a mesma coisa, o mesmo sistema, abre a travinha, encaixa, é o mesmo sistema de encaixe do AM2, do AM3, do AM3+, e assim por diante. Tá? O socket, ele é muito importante porque, como eu falei para vocês, é baseado no socket que os processadores são colocados na placa-mãe. Então, quando você vai comprar, você normalmente vai montar um setup, você normalmente escolhe o processador primeiro. Ah, eu quero um Core 5, eu quero um Core 7, eu quero um Ryzen 3, eu quero um Ryzen 5, eu quero um Ryzen 7, um Ryzen 9, um Core 9 e assim por diante. Depois que você escolheu o processador que você quer, ou normalmente a escolha do processador é porque uma indicação que ele é melhor para um jogo X, Y, Z, ou para um programa A, B e C, né? Ou porque está numa promoção, de repente você está lá numa loja com Kabum, com Pichau, com Terabyte e tantas outras que tem na internet, você vê uma promoção lá e você, opa, essa promoção aqui cabe no meu bolso, aí você vê um Core 5 12.400, por exemplo. Tá? Aí você vai ver o que? Escolher o processador, aí você vai ter que escolher uma placa-mãe. Você vai olhar que esse processador é um processador da série da 12ª geração da Intel, e vai ter as especificações lá dele, tá? Que ele é compatível com o socket LGA 1700. Bom, aí você vai ter que procurar uma placa-mãe LGA 1700, né? Para ver se ele é compatível. Nem toda, acontece na história, nem todo processador que mecanicamente ele é do socket LGA, por exemplo, LGA 1700, serve em qualquer placa-mãe LGA 1700. Tá? Existe isso, ponto, mas tem isso aí? Não, tem. Também tem que tomar cuidado com isso. Então, a maneira mais certa e mais correta é você entrar no site do fabricante da placa-mãe, você entra lá na placa-mãe que você viu, lá é uma TUF, uma B660 Gaming Pro, Plus, D4, Wi-Fi, assim por diante. Você pega um modelo, vai lá no fabricante, entra no site do fabricante lá, na Gigabyte, na ASUS, na MSI, na ASRock, assim por diante, coloca lá o modelo da placa-mãe que tu estás interessado, coloca lá e vai vir as especificações da placa-mãe. Lá nas especificações da placa-mãe vai dizer o socket que ela opera, tudo direitinho. Mas, aí vai dizer lá, socket LGA 1700. Beleza, show de bola. Já posso comprar? Não, não compra. Ainda. Vai onde no site sobre o modelo da placa-mãe tem lá, fala suporte, clique em suporte e procura uma opção chamada CPUs compatíveis. Tá? Clique em CPU compatível, vai dar uma lista de todos os processadores que aquela placa-mãe suporta com aquele socket LGA 1700. De repente, pode acontecer eventualmente que aquele processador que está na promoção, tu queres comprar, que tu te interessou, não sirva daquela placa-mãe. Isso aconteceu várias vezes na história e continua acontecendo de vez em quando. Cada vez menos, é verdade, mas continua. Então, antes de você comprar um processador, para casar com a placa-mãe, você tem que perceber. Primeira coisa, procura. O processador é o quê? LGA 1700, LGA 1200, AM4, AM5. Primeira coisa, vai procurar uma placa-mãe que tenha esse tipo de socket. Tá? Placas-mães, socket LGA 1700. Vai vir uma penca lá, aí vê se a escolha que tu quer, de acordo com as tuas necessidades, preço, configurações e assim por diante. Aí você vai fazer uma escolha. Aí quando você fizer essa escolha, tá, você tem que entrar no suporte, CPUs compatíveis e ver se o processador que você quer comprar para colocar naquela placa-mãe é compatível. Tá? Porque mesmo, mas a Intel, placa-mãe, o socket é igual, mas pode ter umas variações. Claro que existem as discrepâncias, né? Você não pode colocar, isso desde a década de
80, tá? Final dos anos 80, início dos anos 90, você não pode colocar um processador, tá, da AMD numa placa-mãe da Intel ou um processador da Intel numa placa-mãe da AMD. São mecanicamente e eletricamente incompatíveis, não vai funcionar. Tá? Nos últimos anos, de 2004 para cá, então, não faz nem cabimento, porque, como eu falei, o soquete da AMD até o ano passado era PGA e o soquete da Intel, tá, de 2004 para frente é LGA. Tá? Então, fisicamente, são incompatíveis, não tem nenhum problema. Tá? Então, não tem caso. Mas já aconteceu um cliente meu de pegar na promoção, ele viu um processador lá, por exemplo, teve caso, o cara viu um Ryzen 2700X numa promoção, baita processador, ainda nos dias de hoje, um processador muito bom. É a segunda geração da AMD do Ryzen, tá? Comprou e viu uma placa-mãe lá com um monte de recursos, etc e tal, show de bola, com 2, 3 PCI Express X16, com 10, 12 portas USB 3.2, né? O cara foi lá e pau, comprou a placa-mãe. Só que não se atentou que a placa-mãe era para Intel. Era uma placa-mãe, por exemplo, LGA 1200. Aí o cara chegou para mim com um setup para mim montar, com gabinete, placa-mãe, placa de vídeo, tudo bonitinho, etc. Então, quando eu peguei a placa-mãe, eu sempre confio todas as peças que o cliente traz. Eu peguei a placa-mãe, pô, show de bola, placa-mãe legal. Eu fui pegar o processador, óbvio, procurando o processador da Intel, e dei de cara com o processador numa caixa da AMD. Eu disse, cara, mas esse aqui é o processador. Sim, cara, esse processador é muito bom, porque eu vi, porque estava numa promoção, etc. Não, show de bola, beleza, só tem um pequeno problema. Esse processador é incompatível com essa placa-mãe. Como assim? Não, cara, isso aqui é AMD, isso aqui é Intel. Tá? Placas-mães AMD suportam processadores AMD, placas-mães Intel suportam processadores Intel. Uma não entra na outra, não tem o que fazer. Né? São fisicamente incompatíveis. E agora? Agora tu tem duas opções. Uma, devolver a placa-mãe e trocar por uma placa-mãe que seja compatível com o teu processador da AMD, pagar diferença ou receber diferença em bônus, alguma coisa, ou o contrário, devolve o processador, se tu queres ficar com essa placa-mãe, tu acha que essa placa-mãe é excelente, devolve o processador da AMD e pega um processador Intel compatível. Pegasse um Ryzen 7 2700, né? Vamos supor, pega aí um Core i7 10700, por exemplo. Tá? Algo nesse sentido, 10.700, 11.700, assim por diante, dependendo da série, teria que verificar qual é a proporção, mas é mais ou menos isso. Então, o Ryzen 7 é o Core 7, o concorrente dele. Tem que trocar. Aí, no caso especificamente, o que ele fez? Ele acabou pegando, trocando o processador, ele gostou muito da placa-mãe, da quantidade de recursos que a placa-mãe tinha, mandou o processador da AMD, tá? A volta, pagou uma diferença, não lembro quanto foi, não foi muita coisa, e pegou um Core 7. Tá? Na época, eu acho que foi de 10.700, 11.700, não lembro para vocês, não quero mentir para vocês. Mas foi alguma coisa assim, porque não dava, era incompatível. Então, é importante você conhecer o soquete. Então, olhe o soquete da sua placa-mãe, verifique qual é o soquete que você tem quando você quer comprar, verifique o processador, porque as pessoas costumam escolher o processador primeiro. Eu, particularmente, tá? Eu sempre já falei isso várias vezes, eu dou muito mais importância para a placa-mãe do que para o processador. Porque tudo, inclusive o processador, vai estar ligado na placa-mãe. Então, a placa-mãe é um elemento muito importante. Tá? Então, é interessante muitas vezes você procurar o quê? É o processador principal? É verdade. Tá? Às vezes, quando a gente vai montar, tu vai, processador. Qual processador tu quer? Eu quero um Core 5, um Core 7, eu quero um Ryzen 5, um Ryzen 9. Tu vai definir o processador. Show, beleza. Tá? Definir o processador, o que tu vai querer? Aí depois você vai ter que definir a placa-mãe. E a placa-mãe é que tem mais importância. Então, define o processador que você quer e vai procurar a tua placa-mãe e vejam o socket compatível. Lembra que eu falei? Water cooler, air cooler, olha na caixa, vai estar lá. Falei, já fizemos um vídeo sobre water cooler, a gente falou. Está escrito lá, water cooler compatível com AMD e Intel. Tá? Olha lá os sockets. Por exemplo, socket Intel. Tem uma família de socket da Intel que é chamada 115X. Você vai ver, pô, mas quem é o 115X? A família 115X, ela é composta pelo 1156, tá? Que foi o primeiro socket para os primeiros Core 7, tá? Da primeira geração, Core 7, Core 3, Core 5, apesar que os primeiros Core 7, o socket foi o LGA 1366, se eu não me engano, tá? Aí depois eles fizeram, tá, para o 1156, mas a primeira geração foi o 366. Esse número também, só para ilustrar para vocês saberem o que é esse número, o que é.
1366, etc. Porque a AMD também tem, tá? A M2 é 940, tem 754, 1000 e lá vai pedrada e assim por diante. É o número de pinos. A AMD costuma nomear a M2, M3, M4, e aí tem uma subdivisão ali, onde tem ali a o soquete, a M940, 754, assim por diante. A Intel já dá a nomenclatura, na sua nomenclatura já bota o número, é o número de pinos que tem para dar contato. Então, vamos supor, o soquete atual da Intel, por exemplo, é LGA 1700, tem 1700 pinos, tá? no soquete para você fazer o contato, é a quantidade de pinos que você vai ter na conexão. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Esse número, ele vai determinar. Então, a família 11, o soquete está lá, escrito lá na caixa, meu Deus, ele é compatível com o 11.5x, que é o 11.5x? Os soquetes 1156, que é 1156 pinos, o 1155, o 1150, o 1151. Tá? Então, são 4 gerações de soquetes, tá? Que pertencem à família 11.5x. Aí depois veio o LGA 1200, não teve continuação, ele foi para a 11ª geração, 10ª e 11ª geração, perdão, e aí veio o 1700, que está na 12ª, 13ª e vai fechar com a 14ª geração agora. E aí fala-se que na próxima geração a Intel vai mudar para o LGA 1851. Então não é sempre que muda, às vezes de um ano para o outro muda, às vezes fica 2 anos, 3 anos iguais, não é muito comum ficar mais do que 2 anos, como está o caso agora, está ficando 3 no caso da Intel. Tá? Mas é você observar. Então, na caixa vai estar lá, Intel 11.5x 1200. Eu tenho um water cooler, por exemplo, da Corsair, falei isso no vídeo do water cooler, que ele tá lá, o Corsair Hydro H60, ele é compatível com o Intel, tá? 11.5x 1200. Aí eu comprei um Core i5 12400. Fazer um upgrade da minha máquina no ano passado. Só que a dele já é 17 anos. Aí eu tive que comprar um kit de adaptação, que são 4 parafusos, que alteram a profundidade do parafuso para poder usar aquele water cooler, não precisar comprar um water cooler novo, para adaptar ele para funcionar no soquete 1700. Funcionou perfeitamente, sem problema nenhum. Tá? Não é uma gambiarra, é oficial da própria Corsair. Tá? Que eles fazem. Então, evite gambiarras nesse tipo de situação. Pode ser problemático, os resultados podem não ser os mais esperados que você tem, pode causar um tipo de dano, até forçar uma placa, forçar um encaixe, um suporte, assim por diante. Tá? Então é isso que eu tinha para falar sobre soquete para vocês, dos soquetes de processador que estão na placa-mãe. 2 tipos básicos, PGA, pinos no processador, os furos estão no soquete da placa-mãe. LGA, processador só tem os contatos, os pinos todos estão lá no soquete da placa-mãe. Tá? Atualmente, os lançamentos atuais, tá? Apesar que a AMD continua fabricando a série Ryzen 5, então continua se fabricando ainda processadores que utilizam soquete PGA. Tá? Da Intel, desde 2004, só LGA. Observem bem isso, porque isso pode fazer com que você compre corretamente, faça a escolha corretamente do seu water cooler, do seu cooler e assim por diante. Certo? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, ativem o sininho lá de notificações para vocês saberem quando a gente lança procura trazer maiores vídeos com conteúdos com qualidade e responsabilidade para vocês. Compartilhem para aumentar a comunidade da Mais Informado, que mais pessoas possam ter esse conhecimento que a gente está passando aqui para vocês, tá? Para que você realmente saiba o que você está fazendo. O fundamental é isso. Beleza, então? Abraço a todos, até a próxima.